Oi crianças, tudo bem com vocês? Hoje eu vou contar uma história bíblica que está no livro de Daniel, no capítulo 6. E como o próprio nome do livro diz, eu vou contar a história de Daniel. Daniel, crianças, era um grande amigo de Deus. E Daniel sempre dedicava muito tempo conversando com Deus em oração. E ele fazia isso todos os dias, 3 vezes ao dia. De manhã, ali por volta da hora do almoço e à noite, Daniel sempre estava conversando com Deus. E ele fazia isso de forma que todas as pessoas podiam ver. Ele abria a janela ali do seu quarto, se ajoelhava e orava ao Deus do céu. E as pessoas viam que Daniel estava ali orando. E tudo que Daniel fazia, ele fazia com excelência. Nossa, tia, que palavra é essa? Excelência quer dizer que Daniel fazia muito bem feito todas as coisas que ele precisava fazer. E ele era um ótimo governante e sempre agradava o coração do rei Dário. O rei estava sempre muito feliz com o trabalho de Daniel e os dois eram amigos. Mas isso começou a causar um sentimento muito ruim no coração ali dos outros governantes. Eles começaram a alimentar um sentimento de inveja, um sentimento que é ruim de Daniel, porque o rei gostava muito de Daniel. E eles começaram então a conversar entre eles e começaram a dizer assim: o que nós podemos fazer para acabar com esse Daniel? Para que o rei não goste tanto assim mais de Daniel? E eles então começaram ali a conversar entre eles. E eles decidiram então que eles iriam atrás de Daniel, que eles iriam perseguir a vida de Daniel, porque eles achavam que com certeza Daniel fazia alguma coisa errada que ninguém via. E eles começaram então a ir atrás de Daniel. E onde quer que Daniel estivesse, lá estavam esses homens escondidinhos atrás de Daniel. Mas eles não conseguiram encontrar nada de errado na vida de Daniel, porque Daniel realmente amava Deus e ele fazia as coisas com excelência, como eu já disse. Então eles não encontraram nenhum erro na vida de Daniel. Mas aí eles voltaram a conversar novamente. Falaram assim: nossa, mas realmente esse Daniel não faz nada de errado. E agora, o que nós vamos fazer? Eles se lembraram que Daniel sempre orava ao Deus dele ali de janela aberta. E eles disseram: nós podemos usar isso a nosso favor. Aí eles foram correndo até a presença do rei e disseram assim ao rei: rei, senhor Dário, que o senhor tenha uma vida longa. O senhor, que é assim um homem tão importante, deveria assinar um decreto. E nesse decreto deve dizer que ninguém pode adorar ao seu Deus durante 30 dias. Que todas as coisas que as pessoas forem pedir, em vez de pedir ao seu Deus, deverão pedir ao Senhor, que é um homem tão importante, o homem mais importante. E o rei começou a se sentir lisonjeado com toda aquela bajulação que aqueles homens estavam fazendo. E o rei foi muito inocente, ele não percebeu que aqueles homens tinham uma intenção ruim por trás daquelas palavras. E o rei acabou assinando o decreto, onde dizia que todas as pessoas deveriam pedir as coisas a ele e que elas não poderiam adorar ao seu Deus. E quem transgredisse essa lei deveria ser jogado na cova dos leões. Olha só, e o que Daniel iria fazer agora, hein? Daniel continuou fazendo exatamente como ele fazia antes. Ele continuou orando ao nosso Deus do céu, ali com a janela aberta. Ele se ajoelhava, ele orava a Deus e conversava com Deus. E ele não estava fazendo isso para desafiar o rei, mas era porque ele confiava em Deus e ele não ia mudar a sua forma de adorar a Deus. E aqueles homens então, quando viram que Daniel estava ali ajoelhado, orando de janelas abertas, foram correndo novamente ao rei e disseram assim: Rei, olha só, o seu servo Daniel, que parece te amar tanto, acho que ele não ama tanto assim não, porque ele está transgredindo a sua lei, ele está lá adorando o Deus dele. E quando o rei Dário ouviu essas palavras, ele caiu na realidade e percebeu a intenção malvada no coração daqueles homens. E o rei Dário então ficou muito bravo com aqueles homens e com ele mesmo, porque um decreto do rei nunca poderia ser voltado atrás. E o rei sabia disso. E o rei então ficou furioso e ele ficou durante todo aquele dia pensando e imaginando como ele poderia fazer para livrar Daniel da cova dos leões. Mas aqueles homens insistiam: a palavra do rei não pode ser anulada, o que o rei decretou está decretado. E assim, então, o rei teve que mandar Daniel para a cova dos leões. E Daniel, então, foi jogado ali, em uma cova de leões famintos.
E o rei Dário ficou tão triste que ele chorou. Naquela noite ele não conseguiu comer, ele não jantou, ele não quis ouvir música, ele foi para o seu quarto e ele caminhava de um lado para o outro, pensando no que teria acontecido com Daniel. E quando o sol começou a nascer, quando o dia começou a amanhecer, o rei Dário foi correndo até ali a cova dos leões e gritou: Daniel, Daniel, você está vivo? O seu Deus do céu livrou você da boca dos leões famintos? E Daniel então respondeu e falou: Ó rei, que o Senhor tenha uma vida longa. O meu Deus que está nos céus me protegeu e enviou anjos aqui para fechar a boca dos leões, porque ele não encontrou em mim coisa errada, não encontrou em mim pecado. E Daniel então foi retirado da cova dos leões e o rei ficou muito feliz. Mas o rei Dário mandou jogar aqueles homens de plano malvado dentro da cova, e aconteceu com eles aquilo que eles queriam que tivesse acontecido com Daniel. Olha que triste. E o rei então escreveu uma mensagem para todo o povo, dizendo que todos, absolutamente todos, deveriam respeitar o Deus de Daniel, porque ele era forte, porque ele era poderoso, porque ele havia livrado Daniel dos leões famintos. Crianças, que história linda de confiança em Deus, não é verdade? Que nós possamos agir sempre como Daniel fazia, que nós possamos ser amigos de Deus, que nós todos os dias oremos a Deus, pedindo a Ele forças, pedindo a Ele confiança, e que nós possamos agir sempre com excelência, assim como Daniel fazia. Por exemplo, se a mamãe diz que nós devemos guardar os brinquedos, nós devemos guardar da melhor forma possível. Nós precisamos obedecer aos nossos pais, mesmo quando eles não estão presentes. E assim nós vamos agindo com excelência, pedindo a ajuda do nosso Papai do Céu. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa história. Um grande beijo da tia Carla. Tchau!